Oi, pessoal, bom dia! E hoje teremos um tema bem diferente. Estou começando aqui enquanto o pessoal tá chegando, a doutora Márcia tá chegando para falar pra gente um pouquinho sobre o livro dela. Oi, Roberta. Oi, Eduarda. Esperando pra Márcia ir entrando. Bom, a professora Márcia chegou e falaremos então sobre o tema A Capacidade Empresarial do Menor, que foi tema do livro da Márcia, que eu já mostrei para os meus alunos de Direito Comercial. A capacidade empresarial do menor, quando que é possível, quais são as situações. Foi fruto de uma dissertação dela de mestrado, onde ela fez uma pesquisa bem profunda. A professora Márcia é professora aqui na Universidade de Itaúna junto comigo, então por isso, como lá na minha turma, eu falei, gente, vamos então aprofundar nesse tema com quem escreveu mais sobre ele. Vou aproveitar aqui e já convidar a Márcia para ir entrando aqui com a gente. Oi, Lidiane! Oi, Ana! Só a Márcia aceitar para ela vir participar e falar um pouquinho mais do tema que a gente já conversou em sala. E ninguém melhor do que ela, né? Que realizou uma pesquisa grande sobre isso para poder falar. Oi, Gleison! Bom rever amigos. Márcia, você tá aí? Fala pra gente se recebeu o convite. Tá embaixo naquela carinha, em duas carinhas, você vai clicar lá e aceitar o convite para participar ao vivo. Aí, doutora Márcia, tudo Bom bem? dia, Bom tudo dia. Estou aqui falando com meus bom? alunos que ninguém melhor do que uma pessoa que entende tanto da matéria, que pesquisou durante meses, e eu conheço a Márcia, gente. E aí, por isso que eu chamo de Márcia, né, doutora? Porque há muitos anos é uma pessoa que eu tenho uma amizade gigantesca, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E a gente já conversa, lembro quando foi no mestrado, tudo que ela faz, ela dedica integralmente. E é com uma força que quem conhece sabe como que ela é. Então, Márcia, eu quis te convidar, porque lecionando a disciplina de Direito Comercial 1, aqui na Universidade de Itaúna, que a Márcia também é professora aqui na universidade. Eu comentei com os meninos sobre o livro A Capacidade Empresarial do Menor, de sua autoria, e quis que você contasse, assim, fosse realmente com suas palavras, com o seu jeito, da sua pesquisa. Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho. Quem é a Márcia? O que a Márcia faz, a professora Márcia? Conta um pouquinho dessa realidade para eles, por favor. lá. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia para todos, para todas. Estou vendo que a Hortência entrou aí, ex-aluna nossa também. Para mim é um prazer. Primeiro eu tenho que agradecer a professora Graciane, que é uma querida, vocês já estão aí acostumados com ela, esse astral, esse sorriso. Não tem como ficar perto da Gra e não ficar com astral bom, né, gente? Então, isso eu acho que é um presente. Vocês já acordam felizes com um dia bom, porque eu acho que a Gra nasceu para isso. Ela tem o dom. E não é só assim com alunos, não, de graduação, de pós-graduação, mas com os amigos, os colegas também. Gra, você sabe que eu te admiro muito, né? Você é maravilhoso e eu aprendo muito. Então, quando a Gra me chamou para fazer essa live, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar com esses meninos, né? Gente, na época que eu fiz o mestrado, não tinha nem iPhone. Vocês imaginam o tempo que tem isso, né? Eu entrei no programa de pós-graduação da Universidade de Itaúna em 2005. E o livro que a Grau mostrou aí para vocês, a gente acabou publicando ele em 2011. Logo quando o Código Civil teve uma alteração, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, justamente para incorporar na legislação uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já vinha desde os anos 70. Então, pensa na situação. Comecei a fazer um mestrado, eu já era professora. Na época eu era assessora no Tribunal de Justiça. E eu, assim, tava com um bebê dentro de casa, mais ou menos o que a Gra tá agora com a Rafizinha, né? O Ricardinho era um bebê. E
trabalhando, né? Aquela jornada tripla, na assessoria, dando aula, cuidando de casa, aquela história toda. E aí uma amiga, que também era assessora, falou, vamos fazer um mestrado? Eu falei assim, eu acho que a gente pode tentar. Mas na época eu estava assim, né, com um turbilhão de coisas acontecendo. E eu pensei, bom, vamos ver, né, fazer o projeto e vamos fazer as provas. Ok. Fizemos as provas, fui para a entrevista, né, a parte final, né, avaliação oral. Beleza. Na época, meu tema de pesquisa, só para vocês terem uma ideia, nem era esse. Eu ia tratar da desconsideração da personalidade jurídica, que ainda não estava prevista na legislação processual. A gente já fazia na prática forense, né? Os advogados já tratavam disso, mas sem observância do contraditório, da ampla defesa, enfim. Não era ainda um incidente previsto na legislação processual. Mas, enfim, né? Fui lá fazer a prova de mestrado e vocês não imaginam. Logo depois eu descobri que eu estava grávida. Então, eu tinha um bebê de 1 ano em casa e estava com outro na barriga. Imagina o que foi, né, Gra? Frequentar as aulas, fazer os créditos, depois escrever. Eu só conseguia escrever quando a casa estava toda em ordem, todo mundo dormindo. Eu amamentava a Fefê e ficava, assim, normalmente entre 11 da noite até 3 horas da manhã escrevendo. Depois ia descansar um pouquinho, porque 7h30 a baixinha chamava, já estava na hora de mamar de novo. Então, imagina a situação. Realmente não foi fácil, mas precisou de uma dedicação. E assim, a gente tem que pensar que só pelo fato da gente ter nascido mulher, a gente já tem mais batalhas para enfrentar e a gente tem que encarar com coragem, com determinação. Vai ter dia que a gente vai estar cansado, liga para amiga, assim, né? Chora, desabafa, mas depois continua. E você tá vendo isso aí também, né? Porque nesse ritmo de pandemia, isolamento, Rafizinha dentro de casa, dando aula, é fácil, né? E a gente vê, assim, por mais que marido ajude, pai ajuda muito, claro, realmente, gente, tem que ter uma dedicação, então não é fácil, né, Márcia? E aí eu brinco com os meninos e falo, gente, a minha diversão é na hora que eu entro em sala de aula, que eu esqueço tudo e aí eu entro totalmente de corpo e alma. E é assim. Então é uma hora que você descansa de tudo e que você foca num tema que você gosta, que você trabalha, em que a gente acaba refletindo. Então, os nossos presentes são os alunos, né? E é muito gostoso, né? Eu falo que a sala de aula, olha, já tem 15 anos, hein? Que eu tô na docência e para mim é um prazer. Eu também tive professores, assim, inspiradores, né? Eu disse no início da live que você é uma professora inspiradora e a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque os alunos acabam tendo o professor como referência, como espelho. Eu até nem posso ficar falando dos professores aqui, porque senão vai dar ciúme. Mas, assim, foi com eles que eu fui desenvolvendo, né, esse gosto pela docência. E, gente, eu sou apaixonada também. Não posso deixar de comentar isso com vocês. Mas vamos lá, vamos falar do meu tema, né? Naquele momento, não se imagina, eu estava totalmente envolvida com essa questão de criança, de menor de idade. E mãe, professora, vocês imaginam que eu li tudo relacionado à gravidez. Desenvolvimento de feto, desenvolvimento da criança, os primeiros passos, os primeiros anos, enfim. Então, eu fui buscar informações. E eu fiquei, assim, apaixonada por essa situação de capacidade, né? Eu fui buscar apoio nos grandes mestres civilistas. Nessa época eu ainda não tinha sido mordida pelo bichinho do processo civil. Né? Meu início de carreira da docência foi o direito material, foi o direito civil. E aí o seguinte, vamos trabalhar com capacidade. Para trás o professor Marcos Bernardo de Mello. Então vamos ler sobre capacidade, os tipos, o que é capacidade jurídica, o que é capacidade de fato. Será que o menor de idade ele tem um tratamento adequado? Não é? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento bibliográfico, um fichamento, e descobri que no Brasil a gente não tinha quase nada falando sobre o menor empresário. Na época ainda, vocês imaginarem o Código Civil. Ele é de 2002, ele entrou em vigor em janeiro de 2003.
Então, ele trouxe uma influência muito grande do direito italiano, do Código Italiano de 1942, e revogando a primeira parte do Código Comercial. Então, a gente estava começando a falar direitos de empresa, atos de empresa, o que é o empresário. Então, havia aquela separação, né, de atos de comércio para atos de empresa. E só tinha uma obra no Brasil que tratava desse assunto, que era do Hollenberg, o menor comerciante. Eu falei assim, pronto, escolhi um tema. Nessa conjuntura que eu estou contando para vocês, né? Vou precisar empreender agora uma nova etapa. Agora eu sou pesquisadora também. E como é que eu vou fazer? Então eu tive que ir para fora para pesquisar, para buscar bibliotecas e obter material. Não era tão fácil como hoje, que vocês acessam a um clique e já tem material de qualquer parte do mundo. Então não era tão fácil assim, né? E, enfim, fui correr atrás. Aí encontrei lá na Itália, no interior da Itália, um livro que era Il Minori Imprenditore. Falei, opa, então esse aqui a gente já vai beber na fonte, já vou buscar ali como que é o tratamento no direito estrangeiro para a gente trazer para o Brasil. Beleza. Então comecei a pesquisar. Gente, vocês imaginam que capacidade civil já esteve atrelada a questões de aptidão para procriar? Imagina, Gra, a gente associar com a puberdade. Então, se a gente for pensar, né, desde os direitos primitivos até a gente chegar no direito romano, a gente tinha uma capacidade atribuída para as mulheres aos 12 anos de idade e para os homens aos 14, né? E aí, então, de fixar um marco etário foi adotado por vários ordenamentos jurídicos. Então, isso não é privilégio, prerrogativo só aqui no Brasil. Inclusive, a gente teve uma tendência mundial, e isso veio no direito europeu. A gente tem vários ordenamentos jurídicos que, desde os anos 70, eles reduziram a idade para se atingir a maioridade, como aconteceu no Brasil, com o Código Civil de 2002, que a gente reduziu de 20 anos para 18 anos. Então, vamos lá. Isso aconteceu, não foi só aqui no Brasil, como eu disse, foi em vários países. Então, a gente continuou tendo um marco etário, mas ele reduziu de 21 anos para 18, e a partir daí, o jovem ele passaria a ser considerado plenamente capaz. Já estaria apto a exercer todos os atos da vida civil, já poderia celebrar jurídicos, comerciais, etc. e tal. Ok. Mas agora vamos pensar na situação do menor empresário. No direito brasileiro, tinha uma discussão doutrinária, uma celeuma que só foi resolvida em 1976 com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu, olha, os incapazes e os menores de idade podem sim participar de sociedade empresária. Eles podem figurar no contrato social. Ainda que seja por herdar uma empresa, ou por ato inter vivos, uma cessão de cotas, enfim. Mas tem alguns requisitos legais. Então, pensa comigo. Eles trataram a situação do incapaz, aquela pessoa que eventualmente já era um empresário, maior de idade, e que eventualmente sofreu, né, a perda da sua capacidade. E pode até ter vindo a ser interditado, ele poderia continuar nessa sociedade empresária, e deram o mesmo tratamento para o menor de idade. Então, ele pode, mas tinha que preencher certos requisitos, até mesmo visando a sua proteção. Então, o capital social integralizado, ele não poderia ter poderes de gestão, não poderia administrar a sociedade. Isso tudo para quê? Com esse viés protecionista. Vamos permitir as juntas comerciais, né, as então juntas comerciais, poderiam fazer o registro, deveriam fazer o registro, mas haveria uma série de restrições. Ok. Aí a gente pensa em termos constitucionais. O Brasil é um Estado democrático de direito. É regido pelo princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana, está lá no artigo 1º, inciso 3º, e também os valores da livre iniciativa, né, e da profissionalização. Então, pensa, se a gente pretende ter uma sociedade inclusiva, participativa, em que a pessoa tem essa liberdade de se autodesenvolver. Vem o artigo 227 da Constituição e fala o quê? É dever de todos, do Estado, da sociedade, da família,
prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Então, a gente tem que pensar no menor enquanto um ser em desenvolvimento. A gente vai ver essa matéria regulamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá no artigo 16. E a gente percebe o quê? Que o menor tem que ser tratado com toda prioridade. Se a ele tem que ser dada toda a condição de nutrição, de educação, de desenvolvimento, o que será que é esse desenvolvimento? Não é? E aí, será que seria um desenvolvimento só cognitivo? Ah, vamos colocar esse menino na escola e vamos atribuir para ele um conhecimento, uma carga, e aí, depois que ele se formar, ele já vai estar pronto? Você sabe que não funciona assim, né? Uhum. Quando a gente pensa em termos de desenvolvimento, em exercício até mesmo da dignidade da pessoa humana para o menor, a legislação ela acaba tendo um cunho muito mais protecionista do que incentivador desse desenvolvimento. E foi nesse ponto que o direito não me socorreu. Porque se a gente pegasse o Código Civil, a gente tinha lá, ó, absolutamente incapaz, menino até 16 anos de idade. Relativamente incapaz. Código Civil de 2002, de 16 até 18 anos de idade. Certo? Certo. Uma salva. A gente poderia atingir a capacidade plena antes dos 18? Sim, o menor pode ser emancipado dos 16 aos 18, se ele cumprisse uma série de requisitos legais. Exemplo, estabelecimento comercial com economia própria. Não é? Além de outros que vocês já estudaram, né? Os meninos já viram aí no direito civil, que é o casamento, exercício de emprego público, ou função pública, cargo público, ou até mesmo um emprego em que ele tivesse economia própria, ou seja, ele se sustentasse, ok? Então, a lei previu dois critérios, o critério etário e o critério econômico. Mas será que isso basta? Se eu fizesse uma pergunta para você, Gra, imagina, a gente está no auditório e tem 100 meninos e meninas, né? A gente tem 100 adolescentes e todos eles têm 17 anos de idade. Você pode afirmar para mim, categoricamente, que todos têm o mesmo nível de desenvolvimento? De jeito nenhum. Cada um é único. E aí é muito difícil a gente apurar. Mas o legislador tem que ter um critério, né? E aí o critério etário prevaleceu simplesmente sem analisar a habilidade de cada um. Pensa comigo, o ser humano é tão complexo, né? A gente não pode reduzir a maturidade, o desenvolvimento a uma faixa etária, né? O próprio Carlos Silva Pereira, um dos grandes civilistas clássicos aqui do Brasil, ele já dizia que esse critério eleito pelo legislador é um critério arbitrário. Mas é o que a gente tem, e daí o que a gente pode construir, né? Então, é o seguinte, a gente pensa na legislação, a gente foi até a Constituição Federal, falamos do Código Civil, a gente tem também, o Brasil é Estado parte da Convenção Interamericana de Direitos da Criança, e ali começou uma sementinha, olha, precisamos proteger as crianças e os adolescentes, mas precisamos reconhecer que eles são seres em desenvolvimento e que precisam de todo o respaldo da sociedade. E a partir daí eu falei, gente, ok, então a gente já sabe que o menor pode fazer parte de empresa, mas ele vai ser só um investidor? Ele recebeu aquilo ali como herança e ficou? Né? Vai ficar sem voz, sendo que ele pode ser, dependendo do tema, ainda mais, a gente contextualiza isso hoje, para mim, o seu tema, cada dia ele fica mais atual, Márcia. Quando eu vejo hoje aplicativo e tudo, gente, se menor criar aplicativos e tal, por que você começar a fazer essa atividade? Então, seu tema, cada dia ele fica mais atual, é impressionante. Isso já era uma realidade em 2005, 2006, quando eu comecei a discutir essa ideia, até em 2011, você imagina. A gente já tinha esses meninos que, para começar, é o seguinte, essa geração, ela já está anos-luz à nossa frente. Então, às vezes, gente, eu vou ter que confessar, né? Mas aqui em casa, os meus dois, né? Que hoje já estão, eu tenho uma absolutamente incapaz de 14 e um relativamente incapaz de 16. Às vezes eu falo, gente, me ajuda, me salva aqui que eu preciso mexer com esse aplicativo, esse programa, eu tenho que resolver essa situação. E passo para eles. Gente,
eles têm uma habilidade para resolver problema, eles não têm medo. Eles aprendem, eles desaprendem, eles reaprendem. Então, assim, essa facilidade e que, aí entrando já numa outra seara, né? São os Uhum. futuro, são seres humanos do futuro. São esses É. meninos, né, essa geração Z, os millennials, esses que vão ser os profissionais lá da frente. E, gente, vou dar uma informação para vocês. 65% dos jovens que estão no ensino médio, eles vão exercer atividades, profissões que sequer foram criadas, não foram inventadas. Na nossa época, quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha 17 anos de idade quando eu entrei na faculdade. A gente tinha aquelas profissões, né, Gá? A gente, na família, olha, o que você vai ser? Você vai Ou ser era direito, engenharia, medicina, arquitetura. Você vai ser engenheiro, o que você vai ser? Ah, bom, a pessoa tem uma habilidade, né? Ela tem uma facilidade para falar, ela gosta de ler, tá? Não, então é direito, direito encaixa certinho para você. Gente, com a inteligência artificial, com esses robôs, com esses algoritmos que já estão sendo estudados e treinados, vocês acham que as coisas vão continuar como estão? Não, né? A gente fala que antigamente, até na nossa época, era tudo mais linear, mais fácil. Aí vem os anos 80, Uhum. anos com essa revolução tecnológica, industrial, a gente fala, né, que é a quarta revolução industrial, Aham. ela me, né, uma nova forma de ser, das pessoas se interagirem, isso impactando nas relações de trabalho, impactando no nosso dia a dia. Né? Se a gente pensar esse tempo de pandemia, de isolamento, da noite para o dia a gente teve que se reinventar. Né? A gente já estava atrasado para mexer com tecnologia, mas imagina isso para um país inteiro, para o mundo inteiro. Uma situação em que as pessoas precisaram trabalhar de uma forma diferente, dentro de É. casa, pegar uma sala, montar um escritório e por aí vai. Né? Então, essas habilidades que a gente teve que desenvolver, a gente tem que pensar que a hora que a pandemia acabar, isso não vai ter um fim. Muita coisa veio para ficar. A gente já fala de audiência virtual no campo do É. direito. Uhum. Já está vendo sustentação oral virtual, né? Plenário virtual. O STF já falou que até o fim do ano não vai mudar isso. Então a gente precisa se adequar a essa nova realidade. E como a Gra falou, é mais um motivo para a gente trabalhar com critérios do que a gente vai chamar de idade legal, ao invés da idade legal. Então vamos verificar num caso concreto qual que é a real situação desse menor. Será que ele tem maturidade? Será que ele tem habilidade, competência para gerenciar, né, seus atos a si mesmo, se dar as próprias leis? Ou seja, eu vou Uhum. praticar o negócio jurídico, vou entender o alcance desse negócio jurídico, os efeitos, ou não? Ah, vamos aplicar só a literalidade da lei, né? Então, já naquela, É. né, eu me propus a refletir e falar, olha, isso eu acho que não está certo. Esse Mesmo porque critério não atende, né, Márcia? Assim. já não atendia, né? Esse Uhum. paradigma da aplicação pura e simples da lei já não servia. Né? Tanto que eu fui buscar num autor português, que foi meu marco teórico na época da dissertação, que é o Castanheira Neves, uma nova forma de aplicar o direito, que é o jurisprudencialismo, também chamado de paradigma judicativo decisório. Ou seja, o juiz, no caso concreto, ele precisaria criar a norma. E interessante que, Uhum. no caso, né, que é tratar da capacidade do menor, da emancipação, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, que vocês ainda vão estudar. Na época estava previsto no artigo 1109 do Código de Processo Civil, agora ele está no artigo 723, no CPC de 2015. E ele fala, ele trata lá, ele tem um parágrafo único para tratar esse assunto. O juiz, ele não está vinculado, ele não está adstrito à literalidade da lei, podendo julgar com base em equidade, né? Na conveniência, na oportunidade, naquele caso concreto, para se realizar o direito à justiça. E o nosso próprio Código Civil, ele tem, assim como a Constituição Federal, um caráter social muito forte, né? Ele tem as características Uhum. do social. E se a gente pensar que o direito pode proporcionar, né, uma identificação de uma idade real em que o menino está apto, ele pode de fato cumprir o seu papel e executar e praticar atos e negócios jurídicos de forma válida, por que a gente vai negar isso a ele?
não é? É a questão que eu te Uhum. coloquei. Critérios legislativos, né, que são fixados em abstrato, a prioristicamente, né, sem pensar num caso concreto, eles acabam por se esvaziar. E a gente não vai ter a realização do direito, não é? Então, vamos Sim. pensar o seguinte: artigo 104 do Código Civil. Para a validade do negócio jurídico, ele precisa ter, primeiro inciso, agente capaz, objeto Uhum. lícito, né? Aham. Determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Aí a gente esbarrou na capacidade do agente. Mas espera lá. Essa capacidade, ela precisa e ela pode ser identificada num caso concreto dentro daquele conceito que a gente trabalhou, que a gente foi importar lá do direito francês, do direito italiano e até do BGB, né, o Código Civil alemão. Uma idade real verificada no caso a caso, ou seja, a maturidade daquele menor, será que ele entendeu o que ele estava fazendo? Né? Um dos cases que eu Aham. trabalhei na minha dissertação foi um menino de 14 anos de idade que desenvolveu um site de busca. Na época a gente não usava o Google, o site dele Não era tinha onde. o Google com essa finalidade, assim. Olha que sensacional, esse menino pensou nisso. Então, assim, ele foi matéria de reportagem de várias revistas de circulação nacional, tratando justamente o seguinte: como que o menino dessa idade, né, ficou milionário. Milionário antes de atingir a maioridade, antes dos 18 anos. Só que é o seguinte, ele podia gerenciar a empresa? Não. Não. Administrar? Não. Mas quem é que Uh-uh. fazia as reuniões? Quem que desenvolveu o site? Né? Quem que fazia os contratos com anunciantes, né? Com o pessoal do marketing? Era tudo ele. Mas você sabe É. quem figurou no contrato social? A mãe e a avó. A mãe e o pai. Ah, avó. A mãe e a avó. Então você imagina, eu tenho um menor. Parece o que eu fico com a impressão, Márcia, é que muitas vezes o legislador fechou os olhos para o real. Ele quis ser tão formal, falando, não pode. Mas espera aí, não pode por quê? Qual a justificativa? E num Estado democrático de direito, a gente tem que ter uma base legal, a gente tem que ter uma fundamentação por que aquela base legal é daquele jeito. Então, não é simplesmente vir no artigo e falar menor não pode ser empresário. Por que ele não pode, se a ideia foi dele? Vamos criar, então, critérios que atendam à realidade, que é exatamente nesse caso, né? Só comentar, estou vendo aqui o Fabrício, não tenho como deixar de falar, que é um grande amigo nosso, e Fabrício estava como coordenador, à época, agora ele está como vice-coordenador, numa coordenação conjunta com a Lilian, lá na Faculdade de Direito da Universidade de Itaúna. E eu avisei, Fabrício, olha, vou levar meus alunos para uma live com a Márcia, por causa do livro da Márcia. Isso mesmo, ele é uma pessoa que incentiva. E aí eu fico pensando, um filho de Fabrício, por exemplo, o menino vai ter 5 anos, ele vai estar criando empresas que podem ser milionárias, não vai poder ser empresário, né? Como é que a gente pode tolher esse livre desenvolvimento, né? Esse exercício de fato da capacidade? E se a gente for pensar em termos legislativos, gente, vocês sabiam que a mulher casada, para poder trabalhar, precisava da autorização do marido? Ela não poderia administrar livremente seu patrimônio? Graça, imagina isso? E Não detalhe, né? consigo, Isso não não é tanto consigo. tempo. Há 31 anos atrás, porque isso mudou em 89 com o Estatuto É. da Mulher Casada. Eu fui ver isso esses dias, eu fui relembrar. Eu achei uma delícia. Eu falei, gente, realmente o direito é uma ciência social aplicada. Você imagina, Gra, nós duas, né, com essa que a gente tem, trabalhando a mil, a gente precisar de autorização para poder trabalhar. E detalhe, Trabalhar. isso era o artigo, eu acho que é 446, enfim, não me lembro bem. Mas eu acho que era isso, ele previa a possibilidade. E aí ele trabalhava, por que eu peguei esse gancho? Porque não foi só a mulher casada, mas o menor de idade também. Em relação à Uhum. mulher, entendesse que aquele trabalho poderia colocar em risco a continuidade da família, ele poderia se opor. E aí a mulher precisaria de autorização judicial. Gente, isso não faz sentido. Em relação ao menor de idade também. E num viés, né, altamente protecionista, mas sem se preocupar de fato com o desenvolvimento, com a vontade desse menor, ele poderia ser Uhum. afastado do trabalho. Né? A gente teve, né, Gra, algumas modificações em relação à possibilidade do menor aprendiz, as faixas etárias a partir
das quais ele poderia ser contratado. Ok, eu acho que precisa de proteção, porque a gente tem que pensar numa realidade como a do nosso país, que é Sim. gigante, tem uma dimensão assim, continental. Então, a gente sabe de vários casos que a gente também não pode olvidar, a gente não pode esquecer, de Aham. abuso, exploração do trabalho do menor. Mas quando a gente pega, de um lado, essa possibilidade de, nessa era digital, esses meninos já nascem conectados, eles têm uma facilidade, É. uma percepção absurda. Como é que a gente vai limitar a participação desses meninos no mercado de trabalho, no empreendedorismo? Ah, tá, então criança e adolescente vai ser só consumidor, vai ser só objeto dessa sociedade Uhum. que a gente está inserido. Não pode, Não né? tem Se como. princípios basilares da República Federativa do Brasil, a gente tem que incentivar, apoiar, e a gente não pode ficar distrito a essa previsão legal que acaba engessando, né? Exatamente. Foi uma tentativa realmente, né, Márcia? A gente olhando assim agora com essa explicação, é claro que foi uma tentativa do legislador de proteção do menor. Porque para o menor não ser obrigado a ficar ali pensando em empreendedorismo desde 1 ano, 2 anos, 3 anos, para ele poder ter a tranquilidade para ele estudar, brincar, ter a infância. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, aquele menor cria de uma forma uma empresa, assim, ele vai e tem aquele estalo, tem aquela ideia, é algo que ele gosta, e que isso não vai atrapalhar os estudos dele, por exemplo. Isso não vai atrapalhar a infância, às vezes aquilo ali é algo que ele gosta e vem de uma brincadeira dele e começa a ser exercida profissionalmente. E aí você tirar a voz dele da empresa, você está tirando a identidade da criação dele. Você está tirando a própria chance dele de desenvolver naquilo que ele gosta. Mas é uma tentativa do legislador. O legislador tinha que ter um critério. E o critério foi etário. E Ok, fechou os olhos para os demais critérios. mas é o seguinte: quantos meninos ficam brincando, jogando no computador, se tornam gamers, passam a desenvolver dentro de um jogo novos ambientes ou desenvolver aplicativos de forma absolutamente prazerosa, lúdica? Eles fazem isso porque gostam, né? A gente tem Uhum, casos, a menina que começou a vender geleia porque a avó fazia. Cria uma página na internet e a partir daí o negócio dela vai crescendo. Então, como eu tinha dito para você, né, aquela reportagem dos casos que são mais emblemáticos, são meninos que às vezes começaram com R$ 100 e transformaram aquilo em milhões. Então, a gente tem hoje, na época a gente falava em sites, hoje a gente tem isso muito mais nas redes sociais, no Insta, enfim. A pessoa coloca uhum. ali, começa a customizar joia, bijuteria, coisa barata, né? E Sim, começa a ter um nível ali, público-alvo, e vai vendendo, e aquilo vai crescendo, já tem os patrocinadores, né? E a gente pode pensar em termos assim de meninas que começam a fazer tutorial. Então, esses menores, vou fazer tutorial de maquiagem, vou fazer é. tutorial de. O que o Fabrício colocou, os youtubers mirins, Exato! que Isso movimentam não é. fortunas. Sim, outro dia a gente viu, a televisão está comemorando 70 anos. A gente já não tinha os atores mirins daquela época, né? Uhum, Crianças que se divertiam. Então, se for baseado no equilíbrio, dentro dessa questão da proteção, mas do respeito da criança e do adolescente enquanto, né, um ser em desenvolvimento, a gente vai conseguir conciliar, promover a integração desse menor e permitir também que ele possa explorar toda a sua potencialidade. Obviamente, de forma a proteger também, não pode ter abuso. Então, a gente já delimitou essas questões, esses limites. sim. Agora, se a gente for pensar em termos de legislação, né? Em 2011, eu até peguei o projeto de lei para a gente ter aqui, poder até trabalhar com essa questão. Foi o projeto de lei número 1309 de 2007, que acabou se transformando na lei 12.399 de abril de 2011, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 974 do Código Civil. Então, a partir daí, a gente passou a ter não só a jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal, mas também a gente passou a ter o comando legislativo. As juntas comerciais, então, juntas comerciais, que são registros públicos de empresas mercantis,
deverão registrar os contratos ou alterações sociais com a presença de incapaz, e aí a gente pensando, né, nos menores de idade, desde que atendidos requisitos, que são aqueles três que a gente já comentou, né? A impossibilidade de administração pelo sócio incapaz, integralização completa do capital social, e aqui a lei não fala, mas a gente já trabalha porque seu público-alvo, né, seus alunos aí de direito de empresa, ainda que houvesse uma alteração do contrato social com um aporte de capital, precisaria haver a imediata integralização, tá? E também a última previsão, que é o terceiro inciso, que seria assistência ou representação, no caso do absolutamente incapaz, para a prática desses atos e também para a subscrição dessas cotas, quando a gente estivesse trabalhando com sociedades de responsabilidade limitada. Lembrando que a gente tem várias formas societárias, então a gente tem o empresário, que é aquele antigo empresário individual. A gente tem no Código Civil também a previsão da Eireli, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Então a gente tem que pensar o seguinte, tem vários formatos que podem ser escolhidos pelo menor quando ele for praticar seus atos de empresa, quando ele for registrar o contrato social. Então, a legislação permite a escolha do modelo dessa roupagem de modo a proteger, mas também possibilitar a participação efetiva. Então, vamos voltar aqui só nessa questão da lei. Por que eu chamei a atenção? Porque quando eu peguei a exposição de motivos desse projeto de lei para verificar qual que seria, né, o objetivo deles, Gra, nada mais era do que trazer para a legislação uma situação consolidada, pensando na proteção do incapaz, na obrigatoriedade dos registros públicos desses contratos sociais e nada falou a respeito de explorar a potencialidade desse menor ou de permitir que ele pudesse, de fato, ser responsável pelos seus atos dentro dessa empresa de acordo com seu grau de maturidade. Ou seja, o que o legislador fez? Eles optaram por trazer uma novidade legislativa que já estava incorporada, né, no nosso dia a dia, na nossa prática do direito, através dessa decisão do Supremo. Mas a questão é a seguinte, olha, a gente vai pensar nesse menor, nesse incapaz, vamos facilitar e possibilitar o registro, mas sem nenhuma novidade, mas sem permitir que a gente tenha, por exemplo, uma emancipação de um menor por atividade empresarial, de acordo com a maturidade, analisada, né, pelo juiz, um caso concreto, a idade real, para quê? Para que ele pudesse, de fato, desenvolver as suas potencialidades e a sua capacidade. É só a gente lembrar daquele universo dos 100 menores, um do ladinho do outro, e eles não têm o mesmo nível de desenvolvimento, né? Então, o legislador, ele deu um passo que poderia ser um grande passo, mas que, na verdade, não foi. Porque ele não estava preocupado em inovar, em contextualizar a situação concreta. Ele estava preocupado simplesmente, tá bom, a situação está consolidada no Supremo, vamos colocar aqui na legislação. Transcrever praticamente que já existia. E lembrando o seguinte, se for uma situação do empresário, ou seja, né, não haveria a diferenciação do seu patrimônio pessoal para o patrimônio empresarial, ainda continua sendo necessária a autorização judicial. Então, percebam, né? Se a gente está trabalhando com uma situação de evolução legislativa, a gente já foi lá atrás para lembrar da situação da mulher casada, do menor, né? De não poder nem trabalhar se não tivesse uma autorização do marido ou do pai, no caso do menor. A gente tem uma incorporação à legislação de uma situação consolidada, mas que não traz nada de novo, né? E eu lembro que eu cheguei a trabalhar com essa situação de casuística, de verificar a real capacidade do menor, na época que estava sendo discutido o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque ali sim, né, a gente teve uma revogação parcial dos relativamente incapazes no Código Civil, para possibilitar a verificação da incapacidade através de uma junta multidisciplinar,
fazendo uma avaliação biopsicossocial, ou seja, entrando em tudo que eu tinha discutido no livro. Peraí, vamos falar de desenvolvimento? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial. A emancipação cultural, ela acontece muito antes da maioridade, muito antes da emancipação civil. Então, a gente não pode fechar os olhos e não perceber. Generalizar. Exato. Então, é o seguinte, se tratou ali do incapaz, mas acabou sendo uma situação que poderia ter sido enaltecida, poderia ter sido trabalhada também para a situação. Então, por que não verificar o caso concreto, ainda que fosse, vamos dar um exemplo prático aqui para os meninos entenderem. Um pedido de emancipação com a anuência dos genitores, tanto do pai como da mãe, só que o menino tem 15 anos de idade. O Código Civil permite a emancipação com a idade inferior a 16? Não. Não. Então tá. O menino tem 15 anos. Ele já tem economia própria. Então ele satisfez o custo de emancipar. Ele só não tem a idade. Mas a gente faz uma avaliação com assistente social, com médico, com psicólogo. Será que o nível de desenvolvimento dele demonstraria a sua aptidão, a sua capacidade para se dar as próprias leis? Sim. Por que não emancipá-lo? E aí entra a questão que eu coloquei, né? A gente pode aí aplicar o artigo 723 e o juiz, no caso concreto, ele vai construir. Ele fala, não, realmente, esse menino, ele é diferenciado. Então, veja que nós temos uma solução dentro do direito para permitir a prática válida desses atos, para a gente cumprir o requisito do inciso 1º do artigo 104, mas demandaria um processo judicial, né? Então, a gente tem esses dois lados da balança. Daria para fazer? Sim. Mas se a gente pegasse ali um magistrado mais legalista... Não vai aceitar. Gente, então, olha só. Foco nisso que a Márcia falou. O nosso código, então, civil, fala que menor não pode ser empresário, ele não pode ser gestão, a não ser que ele tenha recebido como herança. Explicou? São os requisitos, só vai poder ser menor empresário naqueles requisitos do Código Civil. Mas observe, a pesquisa da Márcia, ela levou uma condução ao caminho que esse critério não pode ser um critério generalista, não pode fechar os olhos para a realidade. E para adequar a realidade, para ser um critério realmente social e menos formal e legalista, pode então ajuizar um processo e nesse processo faz uma perícia, o juiz vai fazer um acompanhamento, uma análise com psicólogo, com assistente social, para ver a cognição desse menor, ver o que ele consegue fazer, o que ele pode. Então, é uma chance. Mas caímos, né, Márcia? Naquele ponto. Vai depender muito de quem está ali atrás daquele processo, de quem é o julgador. Até que ponto esse julgador está disposto a ter uma nova perspectiva, a fazer uma interpretação hermenêutica de toda a Constituição, das possibilidades do Estado Democrático de Direito. Porque se ele foca, se ele faz uma separação, vai só no artigo do Código Civil, está negado. Mas se ele faz toda uma interpretação que cada pessoa é única, de respeitar as individualidades, respeitar a cultura, a individualidade de cada um, o desenvolvimento de cada um, tudo muda. Não só no menor, mas também, olha lá, nas pessoas com deficiência. Olha que legal. E a questão, Gra, ela é muito interessante, porque se você pegar dados atuais, né? A gente tem... Recentemente, isso está ganhando mais força, até mesmo pelo fato da gente estar hiperconectado, né? Então, assim, eu até não sei se você já assistiu aquele filme da Netflix, O Dilema das Redes. Eu comecei, eu tô doida eu vi o trailer só. Tô doida para assistir o filme. Você vai gostar, pode assistir que vale a pena. Eu já fiz uma reunião familiar, a gente fez uma sessão aqui para todo mundo assistir. Porque realmente a gente precisa perceber o que está acontecendo e muita gente não sabe, né? Isso é que é o pior. Porque você tem acesso a muita coisa, a informação. Gente, é um mundo, né? As pessoas já acordam com o celular. Se a gente for perguntar se o telefone, né, o smartphone, é uma ferramenta ou já é uma extensão do corpo, muita gente ia ter vergonha de falar, mas a maioria pensou e falou assim, não, é extensão do corpo.
Acorda, a primeira coisa que eu faço, pegar o celular. Aí já vou É. olhar notícias, já vou olhar redes sociais, baixar e-mail. Às vezes levo o telefone, né, para banheiro, para fazer as Para todos os refeições, lugares. para todos os É. lugares. Antes de Porque tem dormir, gente eu que vou dá dar acesso até de madrugada, né? Acorda para poder ver se não chegou nada. isso. E ainda recebe aquilo ali e já interage. E o tempo que se gasta e perde, a gente fala isso muito com os alunos, gente. É para usar, a tecnologia está aí, é bom, é para a gente fazer, mas com disciplina. E lembra o seguinte: é a velha história, não existe almoço de graça. Se você não está pagando, tem alguém pagando por você e o Você produto é é o produto. dados, exatamente. Então, assim, eu acho que vale muito a pena assistir, já fica aí como um alerta para a gente trabalhar isso, mas também uma informação interessante. E eu li na semana passada, quando eu estava assim pensando, não, o que, que eu vou falar com os meninos, vou revisitar um tema que eu escrevi, né? Já tem bastante tempo, quase 10 anos, vou trazer alguma coisa para contextualizar. E uma informação muito interessante, uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, falando que essa geração Z, que são esses meninos que nasceram entre 97 e 2012, mais ou menos, eles têm Uhum. uma capacidade muito superior à nossa de absorver essas informações que vêm pelas redes sociais e a maioria se informa hoje, não é por jornal papel e nem noticiários, é normalmente aquilo que vem nas redes sociais e eles têm uma capacidade de serem céticos. Será que isso é verdade? Ah, eu vou pesquisar isso melhor, qual que é o contexto, a nuance que foi dada, ou seja, muita coisa que as gerações passadas simplesmente vão absorvendo como se Aceitável. realidade e uma verdade absoluta, o que esse pessoal faz? Eles conseguem. Opa, peraí, vou ter uma visão crítica. Então, vamos pensar isso como uma forma positiva, né? Isso já traz para a gente uma nova situação. Por que eu não vou dar crédito para esse menor, né? Esse menor que está trabalhando, que está empreendendo, que começou pequenininho, às vezes sem investimento, pegava a menina que pegou as maquiagens da mãe e começou a fazer tutorial, e aquilo ali foi crescendo, e daqui a pouco ela já está influenciando em termos de vestuário, de comportamento, enfim. Ou o outro que Uhum. desenvolveu um aplicativo ou um software, enfim. A gente tem que pensar o seguinte: se existe uma capacidade, uma compreensão sobre os atos que estão sendo praticados, e se a gente consegue aferir essa maturidade, por que a Uhum. gente não terá esse menor apto para desempenhar esses atos de empresa, né? Então, aquela questão que a Sim. gente colocou, que foi um dos cases que eu trabalhei aqui na dissertação, na época do mestrado. Olha, o menino transformou R$ 100 em milhões, 15 milhões na época, que era a avaliação do site dele. A legislação não o permitia ingressar nos quadros sociais com poderes de administração. Quem fazia tudo era ele. Então, acabou havendo, de certa forma, né? Ele acabou burlando a legislação e colocou dois parentes para figurarem como É. sócios do contrato social. Mas quem fazia tudo era ele, não é? E aí a gente pensa, não só a situação desse menor, mas a gente tem outras questões que a gente poderia discutir, e até mesmo foi um receio e outro viés que a gente trabalhou. A gente tem a capacidade civil, capacidade eleitoral, capacidade penal. Muitas pessoas perguntavam, mas e se o investimento, se a sociedade não desse certo e em razão do risco assumido, viesse a falir? Por ele ser menor de idade, ele não vai poder falir? Vai poder falir, sim. Ele não é um ser que pode responder um processo criminal. Se ele não tem 18 anos completos, ele é inimputável. Mas ele vai receber uma representação. Pode ser aplicado para ele, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma medida socioeducativa. Ele Uhum. vai civilmente com seu patrimônio pelos danos que ele causar? Sim, claro. A gente tem o artigo 928 do Código Civil que fala: o menor ele pode ser responsável pelos prejuízos que ele causar a alguém. E ele vai se responsabilizar quando o representante legal dele não tiver essa responsabilidade. Só que o parágrafo único vem trabalhando, olha, vai ser uma responsabilidade um pouco reduzida, mitigada, não pode privá-lo do necessário para o seu sustento, mas ele vai poder responder.
E a questão da falência, pode ser decretada a falência? Sim. Quando a Lei 11.101 de 2005 ela foi editada, ela trouxe a possibilidade de recuperação, ela trouxe a possibilidade da falência também, e isso não vai interferir se no contrato social tem ou não a participação do menor. Né? A gente só precisa deixar claro que é outro campo de pesquisa, isso daria até uma outra live a gente falar a questão da responsabilidade penal e se seria o caso de reduzir ou não a idade, né? A menoridade, idade penal, mas que isso não interfere na condução dos trabalhos da empresa por parte do menor, sabe? Sim. Uhum. Eu acho que isso é importante destacar, porque não tem necessidade de se manter desse receio, né? Porque isso, na hora que a gente está falando aqui de maioridade penal, você viu quem entrou aí, né? Ricardo sabe. Eu tô aqui esperando você concluir para falar, não tem como eu não comentar. E aí, Ricardo sabe, ninguém melhor que ele para poder falar exatamente sobre isso. Quantas vezes ele vê ali menores que foram os infratores e que têm uma capacidade de cognição maior, muitas vezes, do que maiores que cometeram outros crimes. Então, e aí reparem, acho que está tudo interligado, né, Márcia? É analisar no caso concreto, é analisar em cada caso específico o que aquela pessoa tem ou não, reconhecer as especificidades, as habilidades. Ah, na hora que eu vejo o tempo aqui, eu confesso, meu coração, eu fiquei tão feliz, acho que passou o tempo, voou assim. Faltam 5 minutos para a gente cair, o Instagram não deixa a gente prosseguir. Então, eu queria agradecê-la por ter se disposto a vir falar desse tema. Você que tem com um carinho tão grande. Agradecer ao Ricardo que está aqui conosco, que eu sei que tem um tempo escasso, assim, porque a produtividade é alta, vocês trabalham demais o tempo inteiro e tem 1001 atividades, mas vieram expor, a poder falar, poder refletir, fazer a gente pensar um pouquinho, criticar, sermos críticos da nossa legislação. E são as pessoas que levam a gente para frente, são vocês, Márcia, você, Ricardo, que fazem a gente refletir e ver que o direito, ele não é estático. O direito muda, a sociedade caminha, e a gente tem que ir adaptando. Então, queria realmente te agradecer muito. O pessoal está falando aqui, é interessante a abordagem, agradecendo, falando como foi uma excelente abordagem. Eu queria agradecer, porque para mim enriquece muito para os meus alunos. Léo é ex-aluno nosso, obrigada, Léo, Flávia. Passou muita gente querida aqui, colegas nossos, né? A gente tem que agradecer também. Williander, passando aqui. Um beijo. Um beijo para vocês. E, Gra, queria agradecer a oportunidade. Gostei muito. Eu confesso para você que a gente fica, às vezes, né, um pouco receoso de trabalhar esse tema, principalmente há muito tempo que eu não trabalhava com ele. Até recentemente teve uma colega nossa que é processualista do FPPC, escreveu sobre a capacidade processual justamente depois da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente acabou batendo uma bolinha também, a professora Gabriela Espósito. E, de toda forma, eu me coloco à disposição. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente inbox, no direct. E, Gra, um prazer enorme estar com você. Espero ter ajudado aí os seus alunos a conhecer um pouco mais desse universo, abrir um pouco, né, para uma interpretação que é condizente com a nossa sociedade, com essa era de transformações, né, essa era digital que a gente está vivendo agora, e também pensando sempre na proteção, mas na possibilidade de desenvolvimento desse menor de acordo com os princípios constitucionais, trabalhando sempre com a dignidade da pessoa humana, aliando isso, né, à livre iniciativa, ao desenvolvimento de potencialidades, porque a gente não pode esquecer que são seres em desenvolvimento e que merecem todo o nosso respeito. E essa moçadinha ainda vai dar muito o que falar, tem muita coisa ainda que eles vão surpreender a gente. Então, é verdade. Márcia, muito obrigada. Olha, já fica convidado, sabe, gente? Porque quando a gente planejou, a gente vai chegar até tal ponto. Eu falei, Márcia, não dá tempo.
E aí ela queria falar mais e aprofundar, eu falei, não vai dar tempo. Então, porque eu queria muito. E quando eu falei, ela falou, mas os scripts têm... Não, Márcia, meus alunos precisam saber do seu pensamento, da sua pesquisa, como que foi bacana. Então, realmente, muito obrigada, Márcia. Você provocou um terremoto na época do lançamento do livro, porque foi um tema, assim, que ninguém debatia, como você já explicou. E eu acho que agora, os meninos estão tendo o direito comercial 1, que é o direito empresarial, é uma forma de reflexão para a gente realmente, para sermos críticos à nossa legislação e não simplesmente aceitar. Papel aceita tudo, mas a sociedade tem que caminhar. Então a gente continua, depois a gente vai fazer uma outra live para a gente chegar até lá naquela questão do trabalho, do menor, e aí como é que pode ser feito, que é uma interlocução que a gente fez. E aí eu queria agradecer a cada um do meu quarto período matutino, Roberta, Lidiane, Maísa, Júlia. Bom, não vou nem citar todos os nomes, não vou ficar aqui, mas obrigada, gente, porque vocês deram essa oportunidade, me fizeram ter a vontade, vou pesquisar, vamos buscar alguém que fale. Então, foi para vocês, espero que tenham entendido o tema. Márcia, obrigada de coração e mais uma vez, meu carinho, minha admiração, você sabe que é muito grande, que eu a tenho num hall mais alto das minhas amigas mesmo, uma irmã de coração. Obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal. Um beijo grande para vocês. Obrigada aí pela audiência, pela paciência. E já fica aceito o convite. Nós vamos tratar de outros temas por aí em breve, viu, pessoal? Um beijo grande. Beijo! Tchau.